Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Semana do Salgado Lucrativo de Sucesso. Eu me chamo Lorena Cruz e junto com a minha equipe preparamos uma semana incrível para vocês, tá? Então está dada a largada para essa semana maravilhosa, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês de coração pela confiança no meu trabalho. O meu sentimento hoje é de gratidão. Nós estamos com mais de 70 grupos no WhatsApp, então muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, participando dessa jornada, né? Dessa semana junto comigo. Eu espero de coração que vocês aproveitem todo o conhecimento, tá? Que eu vou passar aqui para vocês, um conhecimento que eu adquiri ao longo de vários anos trabalhando, fabricando salgadinhos de festa aqui na cozinha da minha casa. Aproveitem todas as dicas que são muito valiosas, tá? E eu quero realmente que ao final dessa semana vocês estejam aptos a começar a produzir e vender os salgados de vocês e gerar aí uma nova fonte de renda, quem sabe até uma fonte de renda principal para sua família. Esse é o meu objetivo, tá? Os grupos todos os dias serão abertos 2 vezes ao dia para dúvidas. Caso a gente demore um pouquinho em responder, não se preocupem, todas as dúvidas elas serão tiradas, tá bom? Eu só vou pedir um pouquinho mais de paciência para vocês, porque realmente são muitos grupos para atender, tá? Aproveitem realmente porque todo o conteúdo que eu vou passar aqui é um conteúdo super rico e valioso, tá? Eu vou falar aqui agora o que nós vamos aprender no decorrer dessa semana. Na aula de hoje, que é a primeira aula, nós vamos aprender uma massa versátil de salgadinhos de fritar, tá? Com essa massa vocês podem fazer coxinhas, risoles de carne, bolinhas de queijo com presunto, risole de milho. Vocês podem variar, enrolado de salsicha, diversos tipos de salgados diferentes utilizando essa massa super básica, versátil, econômica e fácil de fazer. É uma massa profissional de salgado que eu mesma desenvolvi, adaptei aqui, tá? Fazendo muitos testes, eu acabei chegando, né, a essa massa que é, ao meu ver, uma massa perfeita para a gente trabalhar. Vou ensinar também o recheio de coxinha profissional, tá? Vou dar várias dicas durante a aula. Nós vamos depois empanar os salgados, vamos fazer a modelagem, né, das coxinhas. Eu vou ensinar a modelagem do enrolado de salsicha. Depois disso, vamos empanar os salgados e vamos concluir a aula com a fritura e a apresentação dos salgados que nós vamos fazer nessa aula, tá bom? Os ingredientes vocês já receberam, né? Não preciso repetir aqui as quantidades certinhas. Nós passamos ontem, colocamos aqui no grupo ontem a lista de ingredientes para que vocês possam acompanhar. Caso queiram fazer junto comigo, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, tá? Porque aí vocês já testam a receita aí na casa de vocês, tá? Essa massa é uma massa que ela é muito saborosa, ela é uma massa muito fácil de trabalhar e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na aula de amanhã, nós vamos aprender um doguinho, tá? E eu vou ensinar também opções de modelagem do doguinho. O doguinho é o mini cachorro-quente assado. Hoje em dia, os salgados assados, eles têm até substituído, de certa forma, né, um pouco, os salgados fritos. Aqui, com os meus clientes, o que eu tenho percebido? Hoje em dia, eles não encomendam só o salgado frito. Uma parte dos salgados, eles pedem assado. E o doguinho, ele está substituindo o cachorro-quente tradicional. Por quê? É muito mais fácil você comprar um cachorro-quente, um mini cachorro-quente assadinho, tá? Ele já vai pronto. Normalmente, eu já envio ele aquecido. O meu cliente, ele só serve na festa. Do que o cliente ele ficar perdendo tempo na cozinha, montando o mini cachorro-quente, cortando pão, cortando salsicha. A gente sabe que dá um trabalho maior, né? E o cliente ele já tem bastante trabalho
com a organização e decoração, com as coisas da festa em si. Então isso poupa muito trabalho, poupa tempo para o nosso cliente e eles aproveitam isso. Então a venda do doguinho ela tem aumentado muito por conta disso, por conta da praticidade, tá? Então o doguinho nós ensinaremos na aula de amanhã. Na aula de terça-feira eu venho trazer para vocês duas receitas. Eu vou mostrar para vocês a massa da quiche que eu faço aqui na minha casa, que também é um sucesso em vendas. Vamos fazer dois tipos de montagem. Vamos montar uma quiche média, que é a quiche Lorraine, que é super famosa, e vamos montar a mini quiche de legumes, tá? Porque a gente sabe aí que cada vez mais as pessoas também têm buscado uma alimentação um pouco mais saudável. Então, esses salgados mais saudáveis, eles estão começando também a crescer, né? O número de pedido desses salgados mais saudáveis, ele está começando a crescer, tá? E eu acredito que essa nova tendência, ela realmente venha para ficar. As pessoas hoje, elas são muito ligadas à saúde, né, em si. As pessoas se cuidam mais e elas estão realmente buscando comer melhor. Então, aí é uma ótima opção para vocês fazerem também, para atender aquele público, né, de academia, aquele público que gosta de se cuidar, que gosta de se exercitar, tá bom? E na última aula, nós vamos ensinar aqui para vocês o famoso, que é uma super novidade, o copo da felicidade de coxinha. Gente, vocês não têm noção do quanto que esse copo da felicidade ele é gostoso, tá? E aí eu pergunto para vocês, com certeza vocês já viram várias propagandas de pessoas vendendo copo da felicidade. Mas por acaso aí na sua região você já viu alguém vendendo copo da felicidade de coxinha? Porque aqui na minha região eu ainda não tenho concorrência e eu vendo muito. É um produto que ele sai bastante. Então é um excelente produto. As pessoas elas gostam de novidade. A gente sabe que a coxinha é um salgado, né, de preferência nacional. É muito raro a gente encontrar uma pessoa que não goste de coxinha. Então, assim, na aula de quinta-feira eu vou ensinar o passo a passo como montar um lindo e delicioso copo da felicidade de coxinha, tá bom? Bem, eu já me apresentei, tá? Agora a gente vai dar início ao preparo da nossa receita, né? Como eu já falei, os ingredientes já foram passados no dia de ontem, tá? A lista de ingredientes que a gente vai utilizar na aula de hoje. Aqui eu já tenho tudo separadinho, tá? Uma colher de sopa de margarina. Aqui eu tenho o meu sal e o colorau. Aqui eu tenho o meu tempero. Esse tempero, eu vou mandar para vocês aqui no grupo um vídeo onde eu ensino a fazer esse tempero caseiro, tá? Esse tempero caseiro, ele é maravilhoso. Eu uso ele para temperar diversos tipos de comidas diferentes aqui na minha casa. Eu tempero carne, eu tempero frango, eu tempero peixe. Eu uso ele para os recheios dos meus salgados. Eu uso ele para massa de salgado. Eu uso ele para fazer molhos. Então, assim, é um tempero que ele é super versátil também e que na minha cozinha ela não falta. Eu tenho um videozinho onde eu ensino passo a passo como preparar esse tempero e eu vou colocar aqui no grupo, tá? Eu vou pedir para minha equipe pôr no grupo o link desse vídeo para que vocês aprendam aí mais essa receita, tá? Vai ser um vídeo de apoio. Aqui eu tenho o meu caldo de galinha em pó. O caldo de galinha em pó, ele pode ser substituído por um cubo de caldo de galinha, tá? Eu uso o caldo de galinha em pó porque para mim é mais fácil. Eu já compro ele um pacote de 1 quilo, ele é mais econômico. Isso faz com que o custo dos nossos produtos, das nossas receitas, ele fique mais baixo, tá? Então eu prefiro o caldo de galinha em pó. Eu tenho o óleo, 50 ml de óleo, 750 ml de água filtrada e 500 gramas de farinha de trigo.
esses são os ingredientes iniciais que a gente vai utilizar para fazer o preparo da massa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar todos esses ingredientes, exceto a margarina e a farinha de trigo. O restante a gente vai colocar tudo na panela e vamos levar ao fogo, tá? Fogo alto, e vamos mexer um pouco até que esses temperos eles se dissolvam, né? E vamos esperar ferver. Agora nós vamos lá pro fogão, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo certinho de como que a gente vai fazer essa massa de salgado, tá bom? Bem, sem mais demoras, vamos ao preparo dessa massa, tá? Não tem mistério algum, não tem segredo. Eu já coloquei a água aqui na minha panela. Agora a gente vai adicionar o tempero de alho e cebola. Não tem ordem específica. A gente vai adicionar o caldo de galinha em pó, o sal e o colorau. A gente mexe um pouco, coloca o óleo em seguida, 50 ml de óleo. E agora a gente vai deixar esse caldo ele ferver, tá? Quando ele ferver, eu volto aqui para mostrar para vocês qual vai ser o próximo passo que a gente vai dar para fazer a nossa massa. Ele não costuma demorar para ferver, ele ferve bem rapidinho, tá? Então eu já volto aqui quando o caldo estiver fervendo. Bem, pessoal, olha que o nosso caldo ele já começou a ferver. Nesse ponto a gente diminui o fogo e adiciona a farinha de trigo, tá? Toda de uma vez só. E vai mexendo até que essa massa ela vire uma bola, tá? E a gente vai mexendo até que a massa ela desgrude da panela. Nesse momento, se vocês não tiverem uma panela maior, vai fazer um pouquinho de sujeira mesmo, porque costuma entornar na hora de mexer aqui normalmente. Olha, a gente vai puxando de um lado e apertando de outro. Vai puxando de um lado, a gente puxa com a frente da colher e volta com a bundinha da colher, tá? A gente vai fazer isso até que essa massa ela desgrude do fundo da nossa panela. Não é uma massa tão pesada porque a gente está utilizando só meio quilo de farinha de trigo. É uma massa, né? Eu já trouxe essa massa um pouco mais leve para que todos consigam fazer, tá? Se você for aí uma pessoa que tenha uma idade um pouco mais avançada ou tenha alguma dificuldade, né, motora, é mais fácil de fazer assim, tá? Aos poucos. Ó, a gente puxa de um lado e empurra para trás. Puxa para frente, ó. E empurra. Só é necessário que você segure o cabo da panela para que a panela fique firme, porque senão, ó, a panela ela corre, tá? Do fogão e isso pode gerar aí algum acidente. Ó, a gente vai mexendo até que vire realmente uma bola de massa, vocês estão vendo? Ó, virou uma bola de massa e já desgrudou do fundo da panela. Nesse ponto, a gente adiciona a margarina, tá? E vamos agora agregar essa margarina. Ela vai derreter e a gente vai misturando na nossa massa.
a margarina ela já dá uma leveza maior para a massa. Ó, vocês percebam que já fica mais fácil de manusear a massa depois que a gente põe a margarina. Mas a margarina deve ser posta realmente no final, tá? Quando a massa ela soltar da panela, que virar uma bola, né, homogênea, aí sim vocês vêm e adicionam a margarina. Ó, aqui a minha massa já está pronta. Ela já virou realmente uma bola, totalmente solta. Ó, minha massa já está pronta, perfeita para levar para a bancada para ser sovada. Desliguei o meu fogo, olha como que fica. Essa massa ela é realmente maravilhosa. Agora eu vou levar essa massa lá para a bancada e a gente vai sovar essa massa ainda quente, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para sovar a massa ainda quente sem queimar minhas mãos. Bem, pessoal, a minha massa já está aqui na minha bancada, tá? E ela está fervendo. É super necessário que a gente sove essa massa num primeiro momento com ela ainda quente, tá? Para evitar de criar casquinhas ao redor dela. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai sovar ela agora, tá? Ela ainda quente. Para que não queime as nossas mãos, a gente vai utilizar uma espátula. Eu recomendo a utilização dessa espátula aqui, é uma espátula alisadora de bolo, mas essa espátula eu utilizo apenas para sovar massa de salgado. Não misturem material de bolo, de doces com material de salgados, porque a gente sabe que realmente passa cheiro, passa sabor, por mais que a gente lave bem lavadinho, não é legal. Tá? Então, se vocês tiverem aí algum outro tipo de espátula, vocês podem utilizar também outro tipo de espátula. Aí, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente aperta, puxa, ó, dobra, aperta, puxa, dobra. Caso tenha ficado qualquer pedacinho de farinha, bolinha de farinha, que não tenha dissolvido na panela, ele dissolve agora, na hora que a gente vai sovar. Mas a massa ela é tão gostosa de se trabalhar e de se fazer que normalmente não fica mesmo um pedacinho de farinha não, tá? Ela fica muito lisinha. Então a gente vai, ó, sovando essa massa, apertando, puxando, ó. A gente vai sovando essa massa até que ela fique bem lisinha. A gente sova aí por cerca de 2, 3 minutinhos e coloca ela para esfriar coberta com um pano de prato. O que vai acontecer? Ela vai começar a esfriar e ela vai começar a criar umas casquinhas ao redor dela. Então, nesse momento, a gente sova de novo. A cada 10, 15 minutos a gente dá uma sovadinha na massa até que ela esteja morninha ou totalmente fria para começar a modelar os salgados, tá bom? Então eu vou sovar aqui e vou colocar a massa para esfriar. Outra coisa importante, é necessário que vocês sovem a massa em uma superfície lisa, tá? Não aconselho mesa de madeira, vocês sovarem direto da mesa de madeira, tá? Não é bacana. Aqui eu tenho essa bancada aqui, eu cobri ela com uma toalha, que ela é uma toalha culinária. Essa toalha, ela aguenta altas temperaturas. Caso vocês não tenham uma mesa de mármore para sovar, vocês podem comprar essas toalhas. Em lojas de tecidos vocês encontram, tá? Tem de várias estampas, tem transparente, aí vocês comprem da estampa que quiserem, na cor que quiserem e forrem aí a superfície de vocês para sovar. Se vocês tiverem uma mesa, né, de mármore, aí vocês podem utilizar a mesa de mármore sem problema algum. Ó, minha massa já tá bem lisinha. E agora eu faço um montinho assim nela, né? Coloco ela em um prato, olhem como que ela tá
muito quente ainda, mas bem lisinha, tá vendo? Eu faço um montinho nela, coloco ela num prato, cubro com pano de prato e aguardo essa massa esfriar, tá bom? Então, enquanto essa massa esfria, a gente vai fazer o preparo do nosso recheio, tá? Que é o recheio que um dos recheios que a gente vai utilizar na aula de hoje. O outro recheio vai ser a salsicha, tá bom? Então, vamos preparar o recheio e depois a gente modela essas delícias. Então, pessoal, nós já fizemos o preparo da massa do salgado, ela já está esfriando e agora nós vamos preparar o recheio de coxinha profissional, tá? Esse recheio é um recheio que eu desenvolvi de forma que eu pudesse atender a todos os públicos, a todos os meus clientes. Porque eu tenho clientes que não gostam de salsinha, eu tenho clientes que não podem comer por algum motivo pimenta do reino. Então, assim, eu desenvolvi esse recheio porque é um recheio que todo mundo pode comer. Desde crianças a adultos, todo mundo gosta e é um sucesso aqui entre os meus clientes, tá? Mas caso vocês queiram, vocês podem sim adicionar uma pitadinha de pimenta do reino, salsinha picadinha, vai do gosto de vocês, mas eu vou ensinar para vocês a forma como eu faço aqui, tá bom? A lista de ingredientes também já foi liberada, né? Junto com a lista de ingredientes da massa, vocês receberam a lista de ingredientes do recheio e eu já estou aqui com todos os meus ingredientes separados. O que eu quero dizer? Aqui eu já trouxe para vocês o frango, ele já está cozido, eu cozinhei ele em água e sal e eu passei ele no processador. Olhem como que fica, tá? Bem trituradinho, mas vocês podem aí desfiar na mão, tá? Sem problema algum. Eu sei que vocês vão me perguntar o seguinte: Lorena, você usou água filtrada na massa. Por que você não usa a água do cozimento do frango? Eu posso utilizar? Na minha opinião sincera, eu não aconselho utilizar a água do cozimento do frango. É claro que isso é opcional. Caso vocês queiram, vocês podem sim. Mas o que acontece? A água do cozimento do frango já é uma água que ela já vem gordurosa e a gente não tem como medir a quantidade de gordura que tem nessa água. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da massa de vocês perder um pouco o ponto dela, a consistência dela. Por isso que eu não utilizo, tá? O frango, a gente sabe que é um alimento que quando cozinha, ele solta mesmo um pouco de gordura. Caso vocês utilizem a água do cozimento do frango, eu aconselho vocês a colocar menos óleo. Só que como eu não sei qual a quantidade de gordura que tem na água do cozimento do frango, eu não sei dizer ao certo quanto que vocês devem colocar de óleo, né? Para compensar e a gente chegar na quantidade de gordura necessária para essa massa. Então, assim, eu prefiro não utilizar. Mas é opcional, vocês podem tentar ir na casa de vocês, tá? Diminui aí o óleo em 50% a quantidade e vê se dá certo. Mas o que eu recomendo é que sigam a receita que eu passei da massa da forma como eu ensinei, tá bom? Porque aí é uma garantia de 100% de sucesso na receita de massa de vocês. Eu já tô aqui, né, como eu falei, com todos os meus ingredientes separados, o sal, o colorau, o meu tempero, né? Meu tempero de alho com cebola, o meu caldo de galinha em pó e o meu molho de tomate. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, pessoal, a respeito do caldo, tá? Voltando a falar agora um pouquinho de novo na massa, eu utilizo caldo de galinha. Independente do recheio de salgado que eu for fazer, eu só utilizo para massa de salgado caldo de galinha. Por quê? Eu tenho aqui também o caldo de carne em pó, que é o caldo que eu utilizo quando eu vou fazer o preparo do quibe e o meu recheio de carne. Porém, o caldo de carne, ele é mais escuro. Se vocês forem utilizar o caldo de carne para fazer o risole, a massa de vocês, ela vai ficar bem mais escura e eu não gosto. Eu acho que o colorau, ele dá a cor
perfeita para massa, porque não fica uma massa branca, aquela massa sem graça branca, e também não fica uma massa escura demais, que é aquela massa que a gente vê que parece que tá com aspecto um pouco de queimada, né? Então, assim, eu só utilizo caldo de galinha em pó para o preparo da massa, tá bom? Agora a gente vai pro fogão novamente para preparar esse recheio de frango. Então, eu já coloquei o meu tempero de alho e cebola aqui na panela, tá? Agora, a gente vai esperar essa panela aquecer um pouco. Não é necessário colocar óleo, tá? Eu não coloco óleo. Ó, a gente ouve que a panela ela já começa a aquecer, começa, ó, a ferver as bordinhas. E a gente vai dar uma leve refogada só com esse tempero na panela, tá? O meu fogo aqui, ele tá em fogo baixo. Eu utilizo o fogo baixo para fazer esse tipo de preparo, esse recheio. Eu não coloco em fogo alto. E a gente percebe, ó, começou a ferver. Quando o tempero começar a ferver, a gente coloca o molho de tomate. Quando ele ferve, a gente põe o molho de tomate, todo de uma vez só. E mistura um pouco. É bem simples o preparo desse recheio, tá? Mas ele realmente fica um recheio muito saboroso. Ele fica assim bem líquidozinho mesmo, mas como a gente vai colocar o frango e o frango ele é seco, esse recheio vai ficar bem sequinho, do jeito que a gente precisa que ele fique para poder fazer as nossas coxinhas, tá? Ó. E agora não tem muito uma ordem certa, ó. Eu coloco já o colorau e o sal. Eu gosto de botar o colorau e o sal primeiro, porque o colorau ele já dá uma dissolvida nesse cremezinho. Olha. Misturei o colorau e o sal e já misturo em seguida o caldo de galinha. Bem rápido, bem simples. Não tem desculpa para vocês não fazerem esse recheio aí na casa de vocês. Como eu falei, se não tiver o caldo de galinha em pó, vocês podem colocar um cubo de caldo de galinha. No caso, pode ser da Knorr, da Maggi, pode ser da marca aí que vocês preferirem, tá? Eu não gosto muito de indicar marca, mas qualquer uma das marcas que vocês utilizarem vai dar certo. Ó, e a gente percebe, ó, que já está fervendo de novo. A gente vê que os temperos eles já estão todos muito bem dissolvidos e agora é a hora da gente colocar o frango. Eu coloco aos poucos, eu coloco uma parte do frango, mexo um pouco e depois misturo o restante. Eu acho que fica mais fácil de fazer assim, né? E sempre em fogo baixo para que não queime, né? Para não pegar, não grudar o fundo. Fogo baixo e a gente mexendo sempre, evita realmente de grudar o fundo. Ó, o tempero inicialmente ele fica gelatinoso mesmo, por causa do caldo de galinha em pó, tá? Deixa ele puro, ele fica numa consistência um pouquinho gelatinosa, mas é assim mesmo. Ó, a gente já vai misturando, a gente vê que o frango ele já pegou uma certa corzinha, porque eu também não gosto de frango muito branco, tá? Meus clientes também não são fãs. Eu tenho uma cliente que ela diz que o frango muito branco ele tá anêmico. A gente ouve muita coisa, pessoal, quando a gente começa a trabalhar
com salgado, viu? Mas eu garanto para vocês que é maravilhoso, vale super a pena. Olha, aí a gente vai mexendo, muito fácil, muito rápido. E vai misturando esse frango no tempero. Esse recheio ele fica realmente delicioso. Fica um recheio sequinho, ideal para rechear os seus salgados, tá? E fica um recheio realmente muito saboroso. O sal dele fica no ponto. Eu nunca tive reclamação quanto a sal, tá? Fazendo esse recheio aí com as medidas que eu passei para vocês. Claro que é a gosto, né? Se vocês acharem que precisa de um pouco mais, vocês coloquem. Se vocês acharem que precisa de um pouquinho menos, vocês podem colocar também, tá? Vai do gosto aí realmente de vocês. Mas eu faço assim, desse jeito, e eu tenho muito sucesso fazendo o recheio assim, tá bom? Ó, nosso recheio ele já tá bem misturado. Tá pronto. Olha, percebam que ele fica bem sequinho, olha. Ele não pode ficar um recheio muito molhado, porque se ele ficar muito molhado, vocês vão ter muita dificuldade de modelar o salgado de vocês, tá? Então tem que ser um recheio realmente mais sequinho, é o que eu indico. Na hora de modelar, eu vou dar uma dica para vocês, caso vocês queiram colocar um requeijão ou um catupiry na coxinha, tá? Para que vocês realmente não tenham essa dificuldade toda na hora de modelar. Bem, aqui tá pronto, eu desligo o meu fogo. E agora eu vou tapar a minha panela, vou colocar a tampa nela e vou aguardar esse recheio ele esfriar pra gente poder modelar as nossas coxinhas, tá bom? Já volto com vocês lá na bancada com o recheio e a massa já prontinhos para a gente começar a fazer a modelagem dos salgados. Bem, voltamos aqui, tá? Com tudo já pronto para a gente poder fazer a modelagem dos salgados. Primeiro eu vou falar para vocês o rendimento dessas receitas, tá? O recheio de frango, eu utilizei filé de peito de frango, 1 kg de filé de peito de frango, e com este recheio, com esta quantidade de recheio, eu consigo fazer aproximadamente 135 coxinhas tamanho festa. Dependendo do tamanho que você vai modelar, pode ser que renda um pouco mais ou pode ser que renda um pouco menos, tá? Mas o número, né, de base, de quantidade de rendimento é aproximadamente aí entre 130 e 135, por aí. A massa de coxinha, ela tem um rendimento de aproximadamente 80 salgadinhos tamanho festa, com 500 gramas de farinha de trigo, tá? Essa massa que eu mostrei para vocês. Então, se vocês forem fazer essa receita, vai sobrar um pouco do recheio da coxinha. Se vocês forem fazer 2 receitas da massa, vai faltar um pouco de recheio para terminar a modelagem de toda a massa. É aí que entra a salsicha. Por isso que hoje eu quis trazer para vocês, além da coxinha, eu vou ensinar a modelagem do enrolado de salsicha também, tá? Aqui eu tenho algumas salsichas, elas foram fervidas, elas já estão secas, tá? É super importante que vocês sequem ela para poder utilizar. O que é que acontece? Eu sempre tenho aqui na minha casa salsicha no freezer. Por quê? Quando eu vou fazer qualquer tipo de salgado, pode ser que o recheio ele dê para a massa, a quantidade de massa que eu faço, ou pode ser que falte um pouco de recheio, tá? Eu normalmente já tenho aqui a habilidade e a prática de calcular normalmente direitinho. No meu caso aqui, com relação ao frango, o que eu faço? Quando eu vou fazer coxinha, eu faço 2 receitas pelo menos de massa e 1 kg de frango, tá? Aí eu sei que vai sobrar um pouco de massa. Então eu já tiro um pouco de salsicha fervendo e a massa que sobrar eu utilizo para fazer um enrolado de salsicha,
tá? Aqui eu já consigo controlar isso um pouco melhor, tá? Eu costumo fazer uma quantidade maior de salgado. Normalmente, quando eu faço coxinha, eu faço em torno de 3 quilos de recheio de frango e 2,5 kg ou 3 quilos de farinha de trigo, tá? Para fazer o preparo dessa massa, vocês utilizem uma panela aí, né? Que seja uma panela maior. A panela que eu utilizei para gravar foi uma panela um pouco menor, mas deu para mostrar para vocês para gravar direitinho. Mas vocês utilizem uma panela um pouco maior porque vai facilitar bastante aí na hora de vocês mexerem a massa na panela, tá? Vai evitar de derramar coisa no fogão, fazer aquela bagunça, tá? Vocês, quando fizerem a primeira massa, se vocês forem fazer uma outra massa logo em seguida, não é necessário vocês lavarem a panela de vocês. Vocês podem fazer em seguida outras massas. Eu aqui faço até 3 quilos de massa na mesma panela, tá? Não é necessário fazer uma massa, lavar a panela, fazer uma massa, lavar a panela. Desde que você faça na sequência, uma massa atrás da outra, né? Não é necessário, né, ficar lavando toda hora. Agora, se você vai fazer uma massa agora, né? Aí a panela esfriou, a panela tá lá na pia. Aí daqui a 2 horas você recebe uma outra encomenda e você vê que precisa de mais massa. Aí sim, você não pode utilizar aquela panela que tá lá aguardando. Aí você tem que realmente lavar, porque a massa que fica grudadinha na panela, ela vai estar ressecada e não vai dar certo o salgado de vocês. A próxima massa que fizer não vai dar certo, tá? Então atentem-se a esses detalhes, tá bom? Bem, eu já passei as dicas, né, que eu tinha para passar com relação à massa, os rendimentos também eu já falei, e agora nós vamos modelar os salgados. Eu vou aproximar a câmera um pouquinho para que vocês possam acompanhar bem de pertinho como que eu faço a modelagem dos meus salgados aqui. Vamos agora a modelagem dos salgados. Olhem a textura que fica a nossa massa. É uma massa que você pode apertar à vontade. Ela não gruda nas mãos, tá? Ela fica simplesmente deliciosa para a gente poder trabalhar. O nosso recheio de frango, olha, super soltinho, com uma corzinha linda, tá? E lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar como que vocês iam fazer caso quisessem, né, rechear esse frango, colocar requeijão cremoso ou até mesmo catupiry nele? Então, ó, eu vou colocar um pouco do requeijão cremoso, tá? Aqui eu tô usando um requeijão tipo catupiry dentro de uma manga de confeitar e vou fazer um cortezinho, né? Um furinho pequeno. Por que que eu não misturo o requeijão aqui? Quando a gente mistura o requeijão aqui, se o requeijão ficar muito duro, né, você vai ter que misturar bastante. Isso vai fazer o seu recheio minguar. Então, a tendência é que ele renda menos, tá? E outra, dependendo aí da consistência que seja o requeijão que você for utilizar, o requeijão vai deixar o seu recheio de frango muito, muito mole. Então, assim, vocês vão ter uma dificuldade muito maior em modelar o salgado, porque o recheio mole, ele vai molhar a massa, vai molhar as bordas, vai ser mais difícil de unir, tá? Para fechar os salgados. Isso tanto para coxinha, quanto para rissole, quanto para bolinha de queijo. Qualquer salgado que você for rechear, que o recheio estiver muito mole, vocês vão ter dificuldade, tá? Então, eu prefiro fazer isso. Eu coloco o requeijão na manga de confeitar e utilizo para rechear, né, as coxinhas. Aí, o que que eu faço? Como que eu modelo? Primeiro, eu pego uma porção de massa, faço uma bolinha, tá? Eu uso também sempre uma colherzinha de medida. Eu tenho um joguinho que tem 6 colheres desse tamanho. É a colher de medida que eu uso para todos os meus salgadinhos de tamanho festa, porque aí eu não perco muito a quantidade, a noção da quantidade que eu coloco. Eu consigo padronizar a quantidade de recheio que eu coloco em todos os meus salgados, tá? Vamos lá. A gente faz uma bolinha, tá? Não precisa ser perfeita. Aí, aonde fica sempre uma imperfeiçãozinha, olha, eu afundo o dedo, ó, e vou rodando e vou fazendo uma covinha. Ó, vou fazendo um buraco, tá vendo?
fica realmente um buraquinho. Desse jeito eu acho mais fácil para modelar, principalmente para quem está começando. Aí eu pego uma quantidade de recheio, tá? Coloco na minha coxinha. Vou até botar aqui um pouco mais, que eu vou fazer essa um pouco maior, ó. Coloco na minha coxinha e venho, ó, unindo as pontas, vou unindo e tiro a rebarbinha. Aí, ó, olha que fácil. Eu só acerto e a minha coxinha ela está pronta. Viram? Vou fazer mais uma vez para vocês verem, tá? Eu pego uma quantidade de massa, faço uma bolinha e aonde fica rachado, ó, eu faço um buraquinho. Olha, com o dedo eu vou afundando meu dedão e vai fazendo, ó, vai formando um buraquinho. Aí eu pego uma quantidade de recheio, coloco na minha coxinha e vou unindo as pontas. Ó, a gente vai unindo as pontas, tiro a rebarbinha e a coxinha tá prontinha. Agora eu vou fazer uma recheada com o meu requeijão cremoso. Ó, pego uma quantidade de recheio, faço uma bolinha e faço o buraquinho, a covinha. Ó, buraquinho pronto. Agora eu pego um pouco do requeijão, coloco um pouco do requeijão no fundo, tá? Coloco o meu recheio de frango por cima e fecho a coxinha recheada com requeijão. Por que que eu não coloco o requeijão por cima? Porque se eu colocar o requeijão por cima, eu vou ter dificuldade na hora de fechar a coxinha também, tá? Bem, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o enroladinho de salsicha. Eu vou deixar as minhas coxinhas aqui do ladinho, o meu recheio de frango do ladinho e o meu requeijão também. Aí, o que que eu faço para fazer o enroladinho de salsicha? Eu pego uma porção de massa e eu abro, né? Primeiro eu dou uma apertadinha, deixo ela uma porção uniforme, né? Uma massa mais uniforme. Com a ajuda das mãos, eu já abro ela um pouco, com a ajuda dos dedos. Ó, eu já abro ela um pouquinho. Tá vendo? Na bancada. Eu normalmente faço uma tira bem grandona, porque aí eu enrolo uma, enrolo outra, enrolo outra. Aqui eu vou fazer uma tira menor para vocês poderem acompanhar. Aí o que que eu faço? Com o rolo, eu abro a minha massa. Com o rolo eu abro a minha massa. Não precisa ser muito grossa, tá? Porque senão o salgado fica muito maçudo. Aí eu venho com a minha espátula e corto a pontinha. Deixo a rebarba aqui, porque a gente vai abrir novamente. Eu pego uma salsicha, enrolo. Eu sempre dou uma apertadinha aqui nessas pontas aqui, ó. Na pontinha, enrolo, venho com o meu cortador novamente, corto de novo, tá? Olha, aí agora é só eu unir as pontas, ó, aperto a pontinha,
dou uma apertadinha assim e fecho. Também é um salgado muito rápido de fazer, rende bastante o enroladinho de salsicha, tá? E é um salgado que todo mundo ama. Toda festa que eu atendo, todo cliente que eu atendo tem que ter enroladinho de salsicha junto, porque eles são apaixonados. Claro, procurem utilizar sempre produtos de boa qualidade, uma salsicha de boa qualidade, tá? Aqui eu utilizo a marca da Pif Paf, eu compro pacote, na verdade eu compro a caixa fechada, né, com 4 pacotes. Cada pacote meu vem 3,3 kg. Olha, esse é o nosso enrolado de salsicha. Na versão lanchonete, vocês vendem ele assim mesmo, tá? Eu vou pegar uma faquinha pra cortar para vocês verem como que eu vendo aqui ele na versão festa. Ó, eu já tô de volta, já tô com a minha faquinha e agora é só cortar. Eu normalmente corto com 1,5 dedo mais ou menos de tamanho, um dedinho de tamanho, né? Mais ou menos. Ó, vocês cortem aí o tamanho que vocês preferirem, tá? Ó. Aí é simples, é só cortar. Bem, a gente corta assim bem facinho, olha, e aqui estão os nossos enrolados de salsicha. Esses enrolados eles não abrem, tá? Fazendo desse jeito que eu ensino, olha, a salsicha fica muito bem envolvida com a massa, então não corre o risco do cliente comprar um salgado de vocês e depois reclamar dizendo que fritou o salgado e o salgado abriu todo, tá? Com essa massa, fazendo desse jeito, seguindo esse passo a passo, os enrolados de salsicha de vocês vão ficar assim também perfeitos, tá bom, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de modelar toda a minha massa, vou fazer mais um pouco de coxinha, vou fazer mais um pouco do enrolado de salsicha e depois eu volto aqui pra gente empanar esses salgados e logo em seguida fazer a fritura de tudo, tá bom? Bem, estamos de volta, eu já modelei todos os salgadinhos, utilizei toda a massa, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como que essa massa rende, gente. Olha só, aqui estão os enroladinhos de salsicha, deu 36 unidades de enroladinho de salsicha, tá? Já estão cortadinhos aqui. E aqui eu tenho coxinha, tá? Olha, eu fiz 3 coxinhas grandes para vocês verem que dá para fazer coxinha tamanho lanchonete também com essa massa, com esse recheio. E fiz, né, as coxinhas de festa, as coxinhas menores. Coxinha menor deu um total de 34 coxinhas. Então, de salgadinho pequeno aqui, me rendeu 70 unidades de salgadinho pequeno, mais os salgados maiores, tá? Os salgados de lanchonete. Caso eu não tivesse feito esses salgados de lanchonete, eu ia conseguir fazer aí pelo menos em torno de mais uns 10, 12 salgadinhos. Então ia me render aí aproximadamente 80, 82 salgados de festa. Para vocês verem como que essa massa ela rende. O rendimento da massa realmente ele é maravilhoso, tá? E eu aconselho que vocês façam, experimentem. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa empanar esses salgados, tá? Eu vou colocar aqui de lado e eu já preparei aqui 2 vasilhas. Na primeira eu tenho água. Isso mesmo, pessoal. Eu empano os salgados aqui com água. Eu já testei empanar com ovo batido, com clara de ovo, com leite, com água e o melhor resultado que eu tive foi realmente empanando com água. Não é porque é mais econômico. Ah, Lorena, você empana com água porque água é barato. Não é isso.
Com a água, eu empanando ele com a água, meu salgado ele fica super sequinho. Vocês não têm ideia, ele não absorve gordura. O conjunto dessa massa com a água, ele faz uma composição perfeita. O salgado realmente não absorve gordura, ele fica crocante e fica super sequinho, tá? Quando eu empanava com clara de ovo, eu tinha um problemão, porque a clara de ovo, ela é um pouco gelatinosa. Aí ela ia, caía, sempre pingava a clara de ovo na farinha de rosca, sujava a farinha de rosca, ou então ficava aquelas bolinhas no salgado, sabe? Quando fica um pouco de clara a mais no salgado, que a gente vai passar a farinha de trigo, que cria aquele calombo, o salgado ficava feio. Foi aí que eu comecei a testar novas possibilidades. Aí eu tive a ideia primeiro de empanar no leite. Um belo dia, fiquei empanando no leite durante um tempo. Um belo dia, eu não tinha leite, eu havia esquecido realmente de comprar leite. Aí o que eu fiz? Eu pensei, como era um salgado que ia ser um salgado para reserva, eu sempre faço salgado de reserva aqui para quando meu cliente quiser em cima da hora ele já ter, né? Eu trabalho por encomenda, mas eu tenho também as minhas reservas congeladas no freezer. Como era um salgado para reserva, o que eu fiz? Eu falei, eu vou empanar na água e fritar e ver o bicho que ia dar. Para minha surpresa, o resultado do salgado empanado na água, foi maravilhoso. O salgado ficou perfeito e eu adotei essa forma de empanar, tá? Então, a água, e aqui eu utilizo uma escumadeira para me ajudar. Eu vou mostrar para vocês por quê. Primeiro, eu vou explicar a respeito da farinha de rosca, tá? Eu utilizo farinha de rosca fina, branca e fina. Eu não gosto de utilizar essas farinhas de rosca que a gente compra em padaria, de pão ralado. Muita gente, né, utiliza essas farinhas de rosca e adora. Eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Qual é a minha crítica com relação a essas farinhas de rosca de padaria, né? São farinhas de rosca que são mais grossas. Elas tendem a queimar muito mais rápido, sujando muito mais rápido o óleo, tá? Elas realmente queimam. Primeiro que eu acho que o salgado ele já fica um pouco mais escuro com elas, eu já não acho isso legal, porque uma coisa é a gente fazer um salgado e um salgado ficar com uma corzinha, igual o meu aqui vai ficar e vocês vão ver como que ele vai ficar depois de frito. Outra coisa é a gente pegar um salgado e a gente ver que ele tem uma casca escura em volta. Isso eu não acho legal, tá? E segundo, que suja muito mais o óleo. Aí a gente acaba tendo trabalho porque tem que ficar trocando o óleo, né? Mais vezes do que o normal por conta disso. Então, pra mim, não serve, tá? Eu prefiro poupar tempo, eu uso a farinha de rosca branca, fina. Eu gosto muito de usar a farinha da Yoki. Eu já usei a farinha da marca Pink, farinha de rosca, tá? Que é fininha. Essa farinha de rosca aqui é uma farinha de rosca para fins realmente profissionais, da linha Food Service. É uma farinha de rosca, um pacotão de 5 quilos, tá? Outra coisa também, a gente vai enviar aqui no decorrer da semana um videozinho explicando, falando um pouco, onde eu explico um pouco a respeito dos fornecedores, tá? Qual a diferença da gente comprar os nossos produtos num fornecedor e comprar no mercado convencional, tá? Para vocês verem a importância que isso tem de vocês terem bons fornecedores, mas isso eu vou enviar no decorrer da semana para vocês como um vídeo de apoio à aula, tá? Então, assim, eu compro um pacotão de 5 quilos e vou utilizando, né, à medida que for sendo necessário. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente vai começar a empanar os salgados, tá? Eu vou começar pelas coxinhas. O que eu faço? Eu pego uma quantidade de coxinha, cerca de 10 a 12 coxinhas, mais ou menos. Pra mim, já tá bom, tá? E coloco na minha vasilha com água. A escumadeira é para que a gente não suje, não molhe nossa mão na água, para não levar a farinha de rosca para a mão, para não grudar a farinha de rosca na nossa mão e fazer aquela lambança, né? Aí a gente nem sempre tem ajuda, né, de um esposo
ou de um filho. Nem sempre a gente tem perto da gente uma pessoa que possa auxiliar, enquanto um passa na água, o outro passa na farinha. Então, a gente tem que se virar sozinhos mesmo, né? Então, eu uso a escumadeira porque me facilita muito. Eu pego, olha, não pode deixar esse salgado muito tempo na água, porque aí a água acaba amolecendo ele um pouco, né? O salgado ele não foi feito para ficar de molho na água, tá? Ó, eu pego com a escumadeira e jogo na minha vasilha de farinha de rosca. Ó, aí eu vou balançando e vou envolvendo o meu salgado nessa farinha, tá? A gente vai fazendo assim, ó. Retiro o excesso e o salgado tá empanadinho. Eu vou fazer isso com todos os salgados que eu tenho aqui. Vou empanar todos. Vocês veem que a água, ela funciona muito bem. Ela realmente gruda, olha, a farinha de rosca no salgado, tá? E é realmente a melhor forma que eu encontrei aqui para empanar salgado é essa, tá? Utilizando a água. Ó, e vou colocando aqui na minha bandejinha, porque depois de tudo empanado, nós vamos fazer a fritura desse salgadinho. Bem, meus salgados já estão todos empanados, né? Olhem. E agora nós vamos para o fogão para fritar essas belezuras, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Vocês podem congelar esses salgados. Na hora de fritar, é opcional, vocês podem fritar congelados, podem fritar eles descongelados. No caso, vocês tiram da geladeira, né, do freezer um pouco antes. Aí é opcional. Eu aqui frito do jeito que tiver, eu frito. Eu não tenho problema com relação à fritura, porque o que interfere entre abrir ou não? A massa ela tem que ser uma massa macia, porém firme. A nossa massa é uma massa firme, não é uma massa que desmancha com facilidade, né? Então isso influencia muito. É uma massa saborosa, macia, mas firme, tá? Então, assim, às vezes o cliente chega aqui e me pede, ou então me manda mensagem: Lorena, eu quero 200 salgados para 5 horas da tarde. Se é 2, 3 horas da tarde, não vai dar tempo desse salgado descongelar, não é mesmo? Então eu tiro na hora de fritar. Às vezes me pede: Lorena, dá para fritar um salgado para mim, para eu pegar daqui a 40 minutos? Porque os clientes, eles são assim, então vão se acostumando a isso, tá? Os clientes, a grande maioria deles, eles não se programam mesmo, ou então eles decidem. Nós, como seres humanos, né, falando no geral, a gente não tem o hábito de se programar, de planejar as coisas com antecedência, não é mesmo? A gente sabe que todo ano nosso filho vai fazer aniversário, todo ano nós vamos fazer aniversário, mas raramente a gente planeja uma festa de aniversário com antecedência, encomenda as coisas com antecedência. Normalmente é tudo assim, em cima da hora, né? E isso é normal, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, isso é uma prática nossa normal. Então não espere que todos os seus clientes vão te encomendar com semanas de antecedência, com dias de antecedência, porque a grande maioria não vai. Então, assim, eu já tô falando para vocês o que realmente acontece no dia a dia, tá? Da vida de quem trabalha com salgadinho. A minha quantidade mínima de venda aqui são 100 unidades. Eu não vendo menos do que 100 unidades, tá? E as pessoas compram para lanchar em casa final de semana com a família. Então, assim, são várias possibilidades de vocês atenderem a diversos públicos diferentes, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre congelamento, tá? Com relação ao congelamento, tá vendo que eu tô com ele numas bandejinhas, né? Posso congelar ele em bandejas? Eu não aconselho. O que acontece? Se você tem um freezer aí na tua casa, pensa comigo. Você tem um freezer na tua casa. Como é que você vai empilhar a bandeja? Não vai fazer peso? Vamos dizer que você tenha 5 bandejinhas dessa. Se você for empilhar, aqui
vai fazer tanto peso, né? Mas mesmo assim, olha, só de encostar, tá vendo que já amassou um pouco a pontinha da minha coxinha? É isso que acontece. Se você empilhar um monte de bandeja, uma em cima da outra, vai amassar os seus salgados. Então, o que eu aconselho? Vocês peguem tabuleiros, tá? Que tenham de altura um pouquinho mais do que a altura do salgado que você for fazer. E vocês vão dispor dessa mesma forma que tá aqui, vocês vão colocar nos tabuleiros. Vamos dizer que dê 3 tabuleiros, tá? 3 tabuleiros cheios de salgado. Você vai colocar um salgado, um tabuleiro virado para frente. O outro tabuleiro você vai virar pro lado, entendeu? Porque aí não vai pesar um em cima do outro. O outro você vira pro lado. O de cima você vira para frente de novo. Aí você vai empilhando um tabuleiro em cima do outro, tá? Dessa forma os seus salgados eles vão congelar de forma separada, que é como deve ser, e vai ser muito mais fácil de vocês depois separarem esses salgados para colocar nos saquinhos ou para fritar, tá? Eu aqui, para me facilitar, eu já coloco 100 unidades de salgados em cada tabuleiro. Por quê? Porque aí na hora de eu tirar eu não preciso ficar contando, porque os salgados eles já estão contados. Então isso pode parecer uma dica muito simples, mas que na prática, na correria do dia a dia, porque o nosso dia é realmente bem corrido, faz toda a diferença para o trabalho de vocês, tá? Aí vocês tirem o tabuleiro do freezer, dá uma batidinha com ele, né? Em cima da bancada os salgados vão soltar e você coloca aí dentro dos saquinhos e entrega para o seu cliente, tá bom? Agora nós vamos pro fogão para fazer a fritura desses salgados. Bem, a minha gordura ela já tá quente, tá? E agora eu tenho aqui as minhas coxinhas e nós vamos fazer a fritura. Olhem bem, né, como que deve acontecer no momento que eu colocar as coxinhas, tanto descongeladas como congeladas. É super necessário que a gordura ela esteja quente, tá? Porque quando a gente coloca o salgado, olha o que tem que acontecer, ó. Automaticamente, esse salgado ele deve ferver, essa gordura, né? Ela deve ferver. Esse é o ponto certo da gordura. Vocês, se tiverem na dúvida se está quente ou não, o que vocês fazem? Vocês podem colocar um salgadinho só na gordura, né? E verificar o ponto e ver se ele vai fritar do jeito que ele deve, né? Do jeito que deve fritar. Ó, é isso que tem que acontecer no salgado. Aí a gente deixa alguns minutinhos fritando. Depois de cerca de um minuto e meio, 2 minutos, eu vou dar uma soltadinha nos salgados, tá? Com a escumadeira. Para que eles fiquem bem soltinhos, olha, já posso dar uma soltadinha. Ó, já dei uma soltadinha neles. Porque como a gente coloca eles cru na frigideira, na panela, o que acontece? Se eles encostam, né, um no outro, eles encostam dentro da panela e frita, pode ser que eles deem uma leve grudada. Então, a gente dá essa soltadinha, né? Só para garantir que eles fritem todos por igual. Olha. Olha isso, gente. Que perfeição. O salgado ele já está no ponto. Olhem isso, pessoal. Que delícia, que maravilha de massa, que maravilha de salgado. Vocês podem fazer esse salgado em casa, que eu tenho certeza que vocês vão obter o mesmo resultado. Ele é perfeito. Essa massa é maravilhosa. Seguindo as dicas que eu dei
né, para empanar. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso com esses salgados, fabricando esses salgados aí na casa de vocês. Agora eu vou colocar os enroladinhos de salsicha, tá? Olha, do mesmo jeito, a gordura tem que ferver. Aqui eu tô colocando logo em seguida porque o meu salgado ele está descongelado. Então, ele não está gelado ao ponto de esfriar, né, a gordura. O que eu tirei não chegou a esfriar, baixar muito a temperatura do meu óleo. Caso o salgado vocês fritem ele congelado, pessoal, vocês depois que tirar uma remessa, vocês têm que esperar um pouquinho para essa gordura voltar a aquecer, tá? Para fritar a segunda remessa de salgado. Mesmo esquema, a gente vai esperar agora alguns minutinhos para depois dar uma soltadinha, né, nos salgados. Fritem de pouca em pouca quantidade. Aqui tem uma quantidade, olha, até boa, porque ele tá descongelado e essa minha panela é uma panela de fritura grande, tá? Essa panela é uma panela semi-industrial, ou seja, ela aquece um pouco mais do que as panelas comuns que a gente tem em casa. Então eu consigo fritar um pouco mais de quantidade de salgado ao mesmo tempo. Eu consigo fritar até 25 salgadinhos ao mesmo tempo com óleo quente, tá? Agora aí na casa de vocês, vocês fritem de 10 em 10, dependendo do tamanho da panela que vocês tiverem. Olha como que não abre. Eu ainda vou deixar ficar um pouquinho mais moreninho. Para poder mostrar para vocês. Esse salgado ele é maravilhoso. Essa massa ela é maravilhosa, é uma massa gostosa de se trabalhar. É uma massa saborosíssima. Eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na tua casa, tá? Façam, comecem experimentando primeiro, depois façam para os amigos, ofereçam para os vizinhos. Olha, já tá no ponto que eu quero. Olha que perfeito isso, gente. Essa massa é maravilhosa. Agora eu vou terminar de fritar todos os meus salgados e volto com vocês pra gente poder finalizar a nossa aula, tá? Então, pessoal, estamos chegando ao fim dessa nossa primeira aula. Eu já fritei os meus salgados, tá? E agora eu vou mostrar para vocês de pertinho como que eles ficam. O enroladinho de salsicha. Olhem que percebam que não abre, tá? Realmente a salsicha, ela fica muito bem envolvida na massa e não abre mesmo. E as fabulosas coxinhas. Deliciosas, tá? Fáceis de fazer. Eu vou abrir uma coxinha aqui para vocês verem por dentro. Elas são fantásticas, maravilhosas. Olhem isso. Super bem recheadas, tá? Camada de massa fina, porque é disso que a gente gosta, nosso cliente também. A gente gosta de um salgado bem recheado, com massa fina, uma massa leve, saborosa. Então foi isso que eu trouxe hoje para vocês aqui. E ainda as nossas coxinhas tamanho lanchonete, né? Que é uma outra possibilidade que vocês têm aí para fazer também, tá? Na casa de vocês. Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem. Se tiver encomenda de salgado pequeno, vocês façam. Se tiver encomenda de salgado grande, agora vocês podem fazer também, tá bom? Vocês podem vender os salgados maiores com preço de revenda para bares e lanchonetes, fazendo aí, né? Mantendo uma venda aí constante, mesmo que um pouco mais em conta o valor. Então, assim, as possibilidades de se trabalhar com salgado
elas são inúmeras, tá? Agora eu vou limpar um pouquinho a minha mão, porque eu segurei no salgadinho, e eu quero mostrar para vocês algumas opções de embalagem, tá? As opções, na verdade, que eu uso aqui e que me atendem, né, bem. Aqui eu tenho a bandejinha de isopor. Não é a minha opção preferida, tá? Eu não consigo colocar 50 salgadinhos na bandejinha de isopor. Então, quando eu vou vender o salgado frito, eu coloco em torno de 35 salgados em cada bandeja, tá bom? Porque 50 salgadinhos não dá e eu tenho que colocar por cima. Aí, o que eu faço? Eu utilizo 3 bandejinhas para entregar um cento de salgado. Não é a minha opção preferida, mas caso eu não tenha, né, nenhuma das caixinhas que eu gosto de utilizar, eu utilizo a bandeja e ela me atende, tá? Aqui eu tenho a caixa de salgado que eu mais uso. Ela é uma caixa, né, que ela não tem estampa, ela é em tamanho P, olha. E ela comporta 100 salgadinhos fritos aqui dentro. A gente compra ela desmontada e a gente monta ela em casa, como se fosse a caixa de pizza, né? Muito facinho de montar ela, tá? A gente monta ela em casa e utiliza. O que eu faço? Quando eu vou entregar meus salgados nas caixinhas, eu forro elas com papel alumínio e depois coloco papel toalha por cima, tá? O papel alumínio, ele vai fazer com que o seu salgadinho ele permaneça aquecido por mais tempo. Então, assim, é super válido que vocês façam isso. Além da higiene de não entregar, né, o salgado direto em contato com o papelão, porque essas caixas elas são de papelão, né? Você ainda tem aí esse benefício, né? Que o salgado do seu cliente vai ficar quentinho por mais tempo. Você com certeza vai agradar a ele, né? Porque ele pode não comer o salgado na hora que pegar, mas quando ele for comer, eu tenho certeza que ele vai estar pelo menos morninho. Aí eu tenho também, né, essas caixinhas aqui, que também são de salgados, salgadinhos e doces, tá? Essa vem estampadinha. Elas também são, né, a gente monta elas também em casa, tá? É a mesma situação, forrar com papel alumínio, depois uma folhinha de papel toalha por cima, tá? Coloca o salgadinho e entrega para o cliente. E é a caixa de pizza. A caixa de pizza, eu utilizo ela em último caso, porque eu tenho para mim que salgado é salgado, pizza é pizza, né? Caso eu não consiga, não tenha nenhuma, né, dessas 3 opções aqui para entregar o salgado para o meu cliente, eu vou atrás da caixinha de pizza e vou entregar na casa de pizza. Não vou deixar de entregar o salgado porque eu não tenho, né, a embalagem adequada. Essas 2 embalagens aqui são as que eu mais utilizo. Essa daqui, ela é um pouco menor, ela é mais compacta, né? A gente fechando ela, a gente percebe a diferença, ó. Ela é um pouco mais compacta que a outra, porém ela é um pouco mais alta. Então, a gente coloca 2 camadas de salgado, uma por cima da outra. Essa daqui não, essa daqui ela é maior, porém ela é mais fininha. Então, a gente coloca uma camada só de salgado, não dá para empilhar outra camada de salgado aqui, tá? Então, essas são as embalagens que eu utilizo aqui, tá? A forma como eu entrego os salgados para os meus clientes. Eu espero de coração que vocês coloquem em prática tudo que eu ensinei aqui na aula de hoje. Eu busquei fazer uma aula bem completa para que não restasse nenhuma dúvida, né? Eu procurei ser mais clara e objetiva possível. A aula ficou um pouquinho longa porque realmente é muita informação para se passar, mas vocês, caso tenham dúvidas, assistam de novo. Lembrando que daqui a pouco os grupos de WhatsApp eles serão abertos para que vocês possam tirar todas as dúvidas que possam ter ficado, tá? Com relação ao preparo desses salgados maravilhosos, tá bom? E me digam nos grupos de WhatsApp se vocês gostaram da aula. Eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus e aproveitem bastante essa semana, porque a semana ela está recheada de conteúdos maravilhosos, tá bom? Um super beijo e até a aula de amanhã!